Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, o foco da nossa análise é desmistificar aquele assunto que tira o sono de muita gente: o gigantesco e complexo sistema previdenciário brasileiro, especialmente depois do furacão que foi a reforma de 2019. A gente vai usar aqui todos os dados e a visão técnica da especialista no assunto, a doutora Bianca Santos. É um tema denso que mexe diretamente com o futuro e com o bolso de toda a força de trabalho no Brasil. Então, vamos lá. O roteiro da nossa conversa de hoje é super estruturado. A gente passa pela reforma de 2019, depois a diferença crucial entre Previdência e BPC-Loas. Em seguida, as regras e código de contribuição, os casos específicos e benefícios, o famoso período de graça e, por último, o tão necessário planejamento previdenciário. Ponto número 1. A reforma de 2019. A grande pergunta de $1 milhão e que com certeza é a maior angústia de quem está no mercado de trabalho hoje, afinal, quando vai ser possível se aposentar? Sabe, antes de novembro de 2019, o caminho era muito mais previsível, mais reto, mas com essa enxurrada de mudanças, a resposta deixou de ser simples e virou um verdadeiro mar de dúvidas. O nosso objetivo aqui é desempacotar exatamente o que mudou e por que virou essa confusão. E a dura realidade que os especialistas sempre reforçam é que a reforma não veio para facilitar. Ela trouxe, sim, impactos bem negativos e uma camada enorme de complexidade. O sistema inteiro foi reestruturado de um jeito que o tempo de contribuição e os cálculos jogam muito mais a favor da sustentabilidade dos cofres públicos do que da vida do trabalhador. Alcançar a linha de chegada da aposentadoria hoje exige passar por um verdadeiro labirinto. Sem estratégia, a chance de perder dinheiro é altíssima. Olha só que loucura. Antes da reforma, se a gente pegasse o caso dos homens, por exemplo, bastava bater 35 anos de contribuição e pronto, estava resolvido. Agora, essa regra simples foi estilhaçada em 4 regras de transição super complicadas. A gente tem o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, que basicamente te obrigam a trabalhar um tempo extra proporcional ao que faltava quando a lei virou. Tem também a idade mínima progressiva, que vai subindo um pouquinho a cada ano, e o famoso sistema de pontos. Cada detalhezinho desse muda a data e o valor do benefício drasticamente. Por isso que fazer um planejamento profissional virou algo essencial. Avançando para o nosso segundo ponto, Previdência versus BPC-Loas. Mas antes de mergulhar nos benefícios em si, a gente precisa definir o que é ser um segurado perante a lei. E é muito mais amplo do que só ter a carteira assinada, tá? Isso inclui a galera da CLT, claro, mas também os autônomos, os contribuintes facultativos e até uma surpresa para muita gente, estudantes a partir dos 16 anos de idade. É isso mesmo, com 16 anos já é perfeitamente legal começar a pagar o INSS, garantindo uma proteção antecipada que faz uma diferença brutal lá na frente. E isso nos leva a um divisor de águas absoluto. A diferença entre assistência e previdência precisa estar muito clara na nossa cabeça. O BPC-Loas, que é o benefício de prestação continuada, é puramente assistencial. É focado em pessoas em extrema vulnerabilidade, idosos ou quem tem impedimentos de longo prazo há mais de 2 anos, tipo autismo. E o detalhe, não exige nenhuma contribuição, é o Estado agindo. Agora, os benefícios do INSS, tipo o auxílio-doença ou pensão por morte, são um seguro. Ou seja, exigem pagamento ativo. Sem pagar, não tem cobertura. Simples assim. Tópico 3. Regras e códigos de contribuição. Acredite se quiser, mas aquele códigozinho que a gente coloca na hora de pagar a guia dita todo o nosso futuro financeiro. Se a escolha for recolher 11% sobre o salário mínimo, usando o código 1163, o sistema entende que a aposentadoria vai ser única e exclusivamente por idade. O tempo de serviço não vai contar para isso. Agora, se o grande objetivo é se aposentar pelo tempo de contribuição, aí o código de 20% é obrigatório. Pagar a guia com código errado mês após mês é um daqueles erros silenciosos que, nossa, paralisa a vida de muita gente quando chega a hora de aposentar. Ponto 4. Casos específicos e benefícios. Existe um dado simplesmente revelador na nossa rede de proteção, a alíquota de apenas 5%. Para quem é de família de baixa renda e está certinho lá no Cada Único do governo, contribuir com só 5% do salário mínimo já destranca direitos fundamentais de imediato. Essa taxa pequenininha já garante o auxílio-doença e a pensão por morte. É uma proteção gigante por um custo muito baixo, embora, claro, a aposentadoria final nesse esquema fique restrita só à idade mesmo. E falando em números, tem um que costuma dar muita dor de cabeça, o 10. Ele representa o período de carência rigorosíssimo para o salário maternidade das autônomas. A regra tradicional exige nada menos que 10 meses de pagamentos em dia para uma trabalhadora individual ter acesso a esse benefício.
É um peso gigante que, ironicamente, a trabalhadora CLT com carteira assinada não tem. Uma disparidade enorme no mercado. Só que, olha a reviravolta. Uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, o STF, abriu caminho para simplesmente varrer do mapa essa espera de 10 meses para as autônomas que descobrem uma gravidez de surpresa. O objetivo é exatamente equiparar os direitos dessas mulheres aos das trabalhadoras formais, corrigindo uma injustiça histórica e trazendo muito mais dignidade para essa rede de proteção. Uma mudança e tanto. Chegando no nosso ponto 5, o período de graça. Sabe o que é o período de graça? É um literal salva-vidas. É exatamente aquele momento em que a pessoa perde o emprego, para de pagar as guias, mas continua totalmente blindada pelo INSS. Se rolar uma cirurgia de emergência, um acidente grave, a pessoa está coberta. E dependendo de quanto tempo ela já contribuiu antes e da situação do desemprego, essa proteção gratuita pode durar incríveis 3 anos. 3 anos de cobertura mesmo sem colocar um centavo lá. E ainda debaixo desse guarda-chuva de proteção, a gente precisa falar da pensão por morte. A regra diz que a pessoa precisa ter a qualidade de segurado ativo na hora do falecimento, certo? Mas o grande pulo do gato é, a carência é 0 meses mínimos de contribuição. Na prática, isso quer dizer que se alguém começa no emprego novo hoje, paga o ISS de um único mês e infelizmente vem a falecer, todos os dependentes já estão totalmente protegidos por lei. É imediato. Aqui a gente precisa aproveitar para derrubar uma lenda urbana das grandes com o número 21. Muita gente acha que a pensão por morte para filho menor vai durar para o resto da vida, ou pelo menos até o fim da faculdade, lá para os 24 anos. Mas não. A lei é super dura com isso. O benefício acaba exatamente quando o dependente completa 21 anos, sem choro nem exceção para a faculdade. Entender esse limite muda completamente o jeito de estruturar o planejamento familiar. E por fim, o nosso tópico 6, planejamento previdenciário. Quando a gente coloca a matemática no papel, surgem umas verdades bem indigestas. Tem gente que paga cegamente o teto do INSS achando que vai ter aposentadoria máxima, mas nem sempre isso é inteligente. Pensa bem, se a ideia for contribuir com os 20% em cima do teto durante 15 anos, a nova regra diz que o retorno vai ser de apenas 60% dessa média. Ou seja, o valor da aposentadoria fica absurdamente abaixo do teto que foi investido todo esse tempo. É a prova clara de que fazer conta e planejar estrategicamente é a única forma de não jogar dinheiro pelo ralo a vida inteira. A desinformação retira direitos. Essa frase da doutora Bianca é um tapa na cara, né? Mas resume perfeitamente a situação. Entender essa confusão de códigos, carências e novas regras não é mais só um papo chato de burocracia. Na verdade, é o único escudo real que a gente tem para garantir que todo suor de uma vida inteira não evapore no ar por causa de um detalhe bobo ou uma guia preenchida do jeito errado. E para fechar a nossa análise, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que a estratégia certinha de contribuição está sendo usada hoje? Ou a segurança lá da frente está pendurada por um fio? Avaliar isso de forma cirúrgica agora, no presente, é literalmente o único jeito de garantir um futuro estável e sem sustos. Fica aqui o nosso muito obrigado para quem acompanhou até o final essa imersão pelas regras que definem o nosso amanhã. Até a próxima!